Uma máquina maluca transforma duas frutas em uma fruta, da seguinte maneira: transforma duas maçãs em uma laranja, transforma duas laranjas em uma laranja, transforma uma maçã em uma laranja em uma maçã. Letra A. Quantas vezes a máquina deve ser usada para transformar 3 maçãs em uma maçã? Letra B. Explique como usar essa máquina algumas vezes para transformar 3 maçãs e 4 laranjas em uma maçã. Letra C. Começando com 2.018 laranjas e 517 maçãs, a máquina foi usada repetidamente até sobrar apenas uma fruta. Explique por que essa fruta só pode ser uma maçã. Eu fiz aqui um quadro que mostra o que acontece com a máquina. Então, se entram duas maçãs, vai sair uma laranja. Se entra uma maçã e uma laranja, tanto faz a ordem, vai sair uma maçã. E se entram duas laranjas, a máquina devolve também uma laranja. A letra A pergunta como é que a gente vai usar essa máquina para transformar 3 maçãs em uma única maçã. Bom, o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar um par de maçãs e vamos jogar dentro dessa máquina. Ao jogar esse par de maçãs dentro da máquina, a máquina devolve uma laranja. Então, no lugar das duas maçãs, eu fico com uma laranja. Só que eu ainda tenho uma maçã que sobrou lá do início. Então, eu pego essas duas frutas, a laranja e a maçã, jogo dentro da máquina, usando a máquina pela segunda vez. E conforme a nossa tabela, ao jogar laranja e maçã, a máquina devolve uma maçã. Então, é dessa forma que nós vamos usar a máquina para transformar 3 maçãs em uma única maçã. Na letra B, nós temos que explicar como utilizar essa máquina para transformar essas 3 maçãs e 4 laranjas em uma única maçã. Percebe que a pergunta é levemente diferente. Na letra A, foi perguntado quantas vezes a máquina deve ser utilizada. A resposta é 2. Aqui, a questão nos pede para explicar como é que essa máquina vai ser utilizada. Então, vamos simular isso. Primeiro, eu vou começar jogando um par de maçãs dentro da máquina. O que vai acontecer? A máquina vai devolver uma laranja. Então, essas duas maçãs serão trocadas por uma laranja. Então, eu vou ter a laranja e mais tudo aquilo que restou e que não foi utilizado na máquina no primeiro processo. Bom, em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esta laranja e esta maçã dentro da máquina. Quando eu jogo laranja e maçã, a resposta é maçã. Então, esse par vai ser trocado por uma maçã. E aqui do lado eu vou colocar tudo aquilo que restou da etapa anterior para essa nova etapa. Agora eu vou de novo jogar a maçã e a laranja dentro da máquina. Maçã e laranja me dá maçã. Então agora eu tenho a maçã, que acaba de sair da máquina, e as 3 laranjas que ainda sobraram. Agora eu vou jogar a maçã e a laranja dentro da máquina. E aí, de novo, o que retorna para mim é uma maçã. Eu fico com essa nova maçã e as 2 laranjas que sobraram da etapa anterior. Repito o processo jogando mais uma vez maçã e laranja dentro da máquina. Resultado é maçã e mais a laranja que sobrou da etapa anterior. E finalmente, eu jogo dentro dessa máquina as 2 últimas frutas que eu tenho, maçã e laranja. E o que vai sair da máquina é uma maçã. Pronto, eu expliquei como é que eu posso usar essa máquina
para transformar essas 7 frutas iniciais em uma única maçã. Nesse momento, talvez ocorra a você a seguinte pergunta: mas será que o resultado vai ser maçã independente da ordem? E se eu tivesse começado jogando 2 laranjas na máquina? Será que eu teria o resultado igual ao que eu tenho, maçã? Outra pergunta: será que eu teria que usar a máquina o mesmo número de vezes? Porque aqui eu usei a máquina 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Será que eu teria uma maneira mais eficiente de usar essa máquina menos vezes e chegar dessas 7 frutas a esse mesmo resultado? Vamos discutir isso na sequência. Um dos grandes truques para se resolver problemas matemáticos é estabelecer associações entre uma nova estrutura, a que você acaba de ver, acaba de conhecer, com estruturas que você já conhece previamente. Vou explicar melhor onde eu quero chegar. Vamos imaginar que nessa tabela aqui eu resolva trocar cada maçã por um sinal de menos. Então aqui eu vou ficar com menos e menos. Na segunda linha eu vou ficar com menos e mais. Na terceira linha eu vou ficar com mais e menos. Na quarta linha eu vou ficar com mais e mais. Bom, vamos fazer essas mesmas trocas do outro lado da barra vertical. O L nós trocamos pelo sinal de mais, o M nós trocamos pelo sinal de menos. Menos aqui também, e aqui o L vai ser trocado por um sinal de mais. Olhe bem para essa tabela e perceba que ela é, na verdade, a tabela de sinais correspondente à multiplicação. Quando eu multiplico uma coisa negativa por outra coisa negativa, o resultado é positivo. Quando eu multiplico 2 coisas positivas, o resultado é positivo. E quando eu multiplico coisas que têm sinais contrários, o resultado é negativo. E é exatamente essa associação entre o que nos foi dado pelo problema e uma coisa que eu já conhecia previamente que vai nos ajudar a resolver a letra C. Mas peraí, antes de mergulhar de cabeça nessa ideia, vamos checar se funciona utilizando os exemplos que nós já fizemos, que a gente já sabe qual é a resposta. Vamos lá, o que eu estou propondo é trocar cada maçã por um sinal de menos. E a gente sabe que a operação envolvida aqui é de multiplicação. Então é como se eu estivesse multiplicando 3 números negativos, 3 números com sinais de menos. Quando eu multiplico menos por menos, o resultado é mais. Se eu pego esse resultado e multiplico por menos, o resultado é menos. De fato, está batendo com aquilo que nós verificamos aqui. Vamos testar agora a nossa ideia nesse exemplo, na letra B, que ele é um pouco mais longo. Qual é a proposta? Trocar cada maçã por um sinal de menos e cada laranja por um sinal de mais. É como se eu tivesse 7 números, 3 deles negativos, 4 deles positivos, e eu estou multiplicando esses 7 números. E é óbvio, olhando assim, que esse resultado tem que dar, o resultado desta multiplicação dos 7 números tem que dar um resultado negativo. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade ímpar de sinais de menos. Portanto, o resultado tem que ser menos, o que corresponde, na nossa equivalência, a uma maçã. Então, de fato, independentemente do caminho que eu siga por aqui, o resultado vai ter que ser uma maçã. E mais que isso, não importa a ordem em que eu vá jogando as frutas dentro da máquina, o número de vezes que a máquina vai ser acionada é justamente o número de multiplicações que nós temos aqui, porque se eu tenho 7 números, eu vou fazer 6 multiplicações, uma entre o primeiro e o segundo, outra multiplicação entre o segundo e o terceiro, outra entre o terceiro e o quarto, outra entre o quarto e o quinto, outra entre o quinto e o sexto e outra entre o sexto e o sétimo. Então, são 6
multiplicações. E foi por isso que aqui a máquina foi utilizada 6 vezes. Agora a gente tem capacidade de responder a letra C. Na letra C, nós temos 2.018 laranjas e 517 maçãs. Na nossa analogia, as laranjas são trocadas por sinais de mais. E as maçãs são trocadas por sinais de menos. Na verdade, a quantidade de laranjas nunca vai interferir no resultado final. Por quê? Não importa quantos números positivos você tenha numa multiplicação. O que vai fazer a diferença para o resultado final é a quantidade de números negativos. Portanto, quem determina o resultado final é a quantidade de maçãs. Então, se a quantidade de maçãs... Vou escrever aqui, quantidade de maçãs. Se a quantidade de maçãs for par, significa que lá na minha multiplicação eu tenho uma quantidade par de sinais de menos. Naturalmente, o resultado será um resultado positivo. Ou seja, o resultado vai ser uma laranja. Mas se a quantidade de maçãs for ímpar, que é o que acontece na letra C, significa que eu tenho uma quantidade ímpar de sinais de menos na minha multiplicação. E aí, necessariamente, o resultado tem que ser um número com sinal de menos, um número negativo, o que corresponde ao resultado ser uma maçã. Portanto, como a quantidade de maçãs aqui é 517, não há como o resultado ser diferente. Ele vai ter que ser uma maçã, porque a quantidade de sinais de menos é uma quantidade ímpar.